bom dia. É muito bom para a gente da FIJAN ver uma plateia tão qualificada. O nosso papel como federação é trazer todo um arcabouço de informações, de contextos, mas contribuir para que as empresas possam, a partir de informações e num ambiente seguro, poder fazer esses investimentos, né? Então, eu vou falar, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, o que tem sido a atuação da FIJAN no investimento social. E aí um aspecto que a gente... Vou tentar, se não conseguir eu peço ajuda. Para falar um pouquinho de como que a gente tem atuado, né? A FIJAN, desde 2000, ela trabalha com o Conselho de Responsabilidade Social. Esse conselho foi instituído para uma escuta qualificada das empresas e também para pautar temas que eram importantes para que a gente pudesse fazer todo um trabalho de defesa de interesse perante, né, as várias instâncias, tanto no âmbito federal, estadual ou municipal. Então, a divisão, ela... Opa! Foi. Tá. Então, a gente atua nesses 4 grandes campos, né, que é o da licença social para operar, que é quando, né, uma empresa instalada num determinado território, né, que ela precisa pensar a sua atuação com seus vários públicos de interesse, sejam eles governo, sociedade, comunidade, né, todas as partes interessadas, como é que ela faz isso de uma maneira estratégica, de uma maneira transparente, de uma maneira coerente, tanto para o negócio quanto para aquela comunidade. Então, a gente atua contribuindo com uma série de estruturas e projetos para que a empresa possa ter essa atuação. Na responsabilidade social corporativa, pensando tanto eixos internos quanto externos, intramuro e extramuros. E no investimento social, a gente fala muito que o investimento social ele é, né, um repasse voluntário, incentivado direto de recursos de forma planejada, monitorada, sistemática para projetos sociais e ambientais. E por mais que o termo investimento social privado ele fale de um recurso privado, a gente fala que o incentivo fiscal, apesar dele ser um recurso público, ele é uma orientação privada para esse uso. E se essa orientação não está lá, mesmo que o recurso exista, né, o projeto ele não acontece. Então é muito importante essa sensibilização das empresas, essa estrutura que permita que a empresa faça essa tomada de decisão de uma maneira que ela se sinta, né, confortável, estimulada, mas num ambiente regulatório em que ela tenha todas as conformidades presentes. Então a gente tem trabalhado muito nesse âmbito e apesar do incentivo municipal ser um incentivo bastante utilizado pelas empresas, quando a gente fala do âmbito federal e estadual, ainda existe muito espaço para utilização. Então, a gente trabalha muito com a nossa equipe do Conselho de Responsabilidade Social, com a nossa área tributária, precisa Sacalém está aqui, ela tem atuado muito para justamente trazer essa segurança jurídica para que as empresas possam fazer esse investimento. Tá? Então, o que a gente atua, né? A gente vai desde a identificação desses recursos. Esse, por exemplo, é um evento que tem a contribuição da nossa área de captação de recursos, o Sérgio e a Tami que coordena a área, o Sérgio que organizou isso junto com a secretaria. E quando a gente fala de captação de recurso, a gente fala justamente desse espaço onde as empresas possuem recursos que elas podem utilizar e não necessariamente elas sabem desses recursos, né? Os incentivos fiscais estão presentes nos mais diferentes âmbitos, desde os âmbitos de cultura e esporte, quanto Fundo da Criança e do Adolescente, Lei do Bem, Lei do Idoso, Pronas e Pronom, quer dizer, é um volume de recursos que muitas vezes o desconhecimento desse recurso faz com que não haja utilização. E o nosso trabalho é justamente trazer informação sobre os recursos que as empresas podem utilizar. E a gente vai atuando desde mais ou menos 2009, que a gente também vem atuando no desenvolvimento dos projetos até a implementação e toda a parte de prestação de contas, né? Por que o SESI atua, né? A gente percebeu, mais ou menos em 2000, que existia ainda uma necessidade muito grande das empresas terem organizações em espaços diferentes da cidade. A gente sabe que a gente tem um volume muito grande de organizações sólidas quando a gente fala, né, na cidade do Rio de Janeiro, mas isso não era recorrente quando a gente fala do interior, né? E muitas empresas queriam que os seus
seus projetos, queriam que a sua atuação estivessem próximos da sua operação, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente fala de licença social para operar, né? No relacionamento com a comunidade onde eu estou presente, é que eu desejo fazer com que a minha atuação aconteça. Então, a gente começou a atuar sempre numa perspectiva de solicitação da empresa e a gente vem fazendo isso já há alguns anos, né? E sempre atuando em campos que são campos de competência do SESI e Senai, né? A gente não atua em campos que não sejam campos em que a gente tenha um arcabouço, uma estrutura e um conhecimento para essa atuação. Então, essas são as grandes áreas temáticas que a gente atua, tanto na educação básica e profissional, meio ambiente, cultura e esporte. E, para falar um pouquinho dessa atuação, a gente vai trazer alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos para as empresas nessa perspectiva em que o investimento social dela pudesse trazer complementariedades, né, a atuações que já existiam naquele território. Quando não existia, como é que a gente podia contribuir com uma escuta qualificada para que isso trouxesse soluções para aquele território, né? E a gente percebeu que no aspecto, por exemplo, de desenvolvimento de jovens, a gente, em alguns territórios, né, a juventude, ela tem uma necessidade de envolvimento com áreas que sejam engajadoras, né, e áreas como indústria criativa, tecnologia e inovação são engajadoras, não só na perspectiva de oportunidade de trabalho futuro, mas como que esse conhecimento pode trazer também uma atuação dentro da própria escola, né? Como é que essas tecnologias elas trazem, né, uma série de aspectos de permanência desse aluno na escola. Então, esse projeto é um dos projetos, hoje à noite a gente inclusive tem a formatura desse projeto acontecendo aqui na casa, que é um projeto que acontece ali na região portuária, que trabalha com juventudes da região do Porto no contraturno escolar, em todos os segmentos da indústria criativa. Então, fotografia, audiovisual, né, web design, toda a parte de youtuber. Então, são jovens que no contraturno escolar, a gente fez todo um diagnóstico prévio ao desenvolvimento desse projeto, e isso começou em 2014, que a gente tinha toda a efervescência da região portuária em função dos jogos, né, mas que existia ainda indicadores sociais muito críticos com relação à evasão escolar. Então, assim, se esse jovem vai aproveitar, né, dessas oportunidades que esse território traz no futuro, é importante que a gente mitigue a questão da evasão escolar com ferramentas e com áreas de interesse que realmente sejam engajadoras e que eles possam, né, participar ativamente dessa mudança do território. A gente conversou muito sobre isso lá atrás e esse projeto ele já está há 3 anos acontecendo ali na região, numa escola comunitária, né? Em cultura, né, a gente é proponente perante leis de incentivo, a gente atua com lei federal, estadual, ainda não municipal, mas assim, principalmente na federal é onde a gente tem maiores solicitações. E eu vou falar especificamente desse projeto, que eu acho que é um projeto que ele trabalha muitas dimensões que a gente discutiu aqui hoje, né? Tanto a dimensão da cultura como ferramenta, né, de conhecimento e transformação, mas como que esse trabalho ele também vai contribuir para políticas públicas, né, em temas que são muito críticos, né? Esse é o projeto Atitude Positiva, é um projeto que ele é realizado com a GSK. Ele é oriundo de um trabalho de voluntariado da empresa, então há mais ou menos 17 anos de existência, com a gente 10. Ele já existe, era um projeto que ele começou com o voluntariado da empresa, mas ele já existe há mais de 17 anos, com a gente em torno de 10 anos, em que a empresa ela queria solidificar a atuação do voluntariado, trabalhando dentro de escolas públicas a temática diversidade, violência, bullying, gravidez na adolescência, EST e HIV. E a gente fez toda uma estruturação junto com pessoas que já participavam do projeto, companhias de teatro que já participavam do projeto, em que a partir do teatro, né, como ferramenta cultural, peças eram levadas nessas temáticas para escolas públicas estaduais e municipais na cidade do Rio de Janeiro. E com isso, esse espetáculo ele trazia informações de uma maneira mais lúdica. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo que os espetáculos não só traziam, né, esse despertar, esse interesse e essa percepção de que eu já passei por isso, mas que precisavam de maiores aprofundamentos, né? A gente terminava a peça com diversas crianças indo falar com os atores, falando assim, olha, eu já passei por isso, aconteceu isso comigo. E a gente pensando, como é que a gente reformula isso para que a gente ainda traga mais instrumentos para esse jovem, essa criança acessar serviços, recursos que possam mitigar questões que ela está vivenciando hoje. E a gente aprofundou o projeto, trabalhou oficinas de formação e saúde,
nessas escolas. A gente faz uma parceria no início do ano com cada uma, com a Secretaria Estadual e Municipal, definindo as CREs que têm indicadores mais críticos ligados a esses temas, e a partir daí a gente trabalha espetáculos e oficinas. E depois disso, esse jovem, a partir desse arcabouço, ele desenvolve formas de comunicar isso dentro da própria escola como um agente multiplicador, né? Então, ele trabalha diferentes linguagens culturais, pensando justamente na cultura como essa ferramenta, né? Esses são alguns números que a gente já está consolidando. Só no primeiro semestre de 2019 foram 26 apresentações, 84 oficinas, mais de 5.000 pessoas participaram do projeto, sendo que quase 1.800 estudantes nas oficinas, quase 2.500 estudantes nas atividades de teatro e mais de 60 professores. Usufruir de um incentivo fiscal permite o alcance que muitas vezes a política pública não consegue, né? Assim, tem determinantes, tem falta de recurso. Então, assim, para a gente, quando a gente olha o indicador, esse é um indicador mais ou menos de 2012, né? A Ernst Young fez uma pesquisa falando sobre os incentivos fiscais no âmbito federal, em que do total que as empresas que poderiam usufruir do incentivo usufruísse, isso dava em torno de 6,5 bilhões. Só 1,6 bilhão foi utilizado. Então, assim, só 22% foi utilizado. Se a gente for pensar no volume, né, de impacto, né, de projetos que poderiam ser executados à medida que esse recurso é utilizado, né, e o que a gente pode fazer para que essa tomada de decisão pela empresa aconteça, é nisso que a gente trabalha. Então, assim, nosso trabalho como federação tem sido muito no sentido de como que a gente facilita o conhecimento, influencia nos aspectos burocráticos da lei. Então, assim, no âmbito estadual, né, até o fim do ano passado, a lei de incentivo determinava uma contrapartida de 20%, teve um trabalho muito grande de várias organizações, um trabalho muito forte do Conselho de Responsabilidade Social, da nossa área tributária, também de influenciar nesse sentido, porque quando a gente fala da utilização do incentivo no âmbito de comunicação, né, é mais fácil de você ter uma contrapartida. Quando a gente fala no âmbito do incentivo, do investimento social, né, é importante que exista uma lei que permita que não haja essa contrapartida, né? Então, assim, a gente entende que no âmbito do ICMS, por exemplo, vai haver um volume muito significativo de empresas que vão começar a contribuir pensando no investimento social. E a gente fica muito feliz com a lei do ISS, porque ela já é uma lei extremamente utilizada no âmbito da cultura, mas que tem um espaço ainda muito significativo no âmbito do esporte. Então, a gente entende isso como muito positivo. Eu vou dar só mais um exemplo aqui, que é o exemplo do esporte. E aí a Zilma está aqui, e a gente pode, a Zilma é da Invepar, e esse foi um projeto construído a várias mãos com a Invepar. A Invepar, ela desejava trabalhar um projeto de polo aquático, o polo aquático sendo uma modalidade bastante elitista, então são poucos os jovens, né, em maior vulnerabilidade que teriam acesso a uma modalidade como essa. A gente construiu um projeto ali na nossa unidade Vicente Carvalho, com foco em crianças e jovens do Morro do Juramento. E quando a gente começou todo o processo de mobilização para o polo, as crianças não sabiam o que era, a gente falava, olha, é um handball na piscina, né? E a gente tem todo um trabalho que, para além do trabalho, foi muito importante o que o Felipe falou com relação não só a trabalhar o participante, mas a família, e esse é um dos aspectos que a gente trabalha muito, que é não só trabalhar o esporte, a educação, mas as competências socioemocionais desse participante, né? Pensando que é uma ferramenta muito poderosa e que como que a gente trabalha isso para que isso seja uma forma de contribuir não só, né, no seu espaço escolar, com a sua família, com o seu território, e a gente trabalha tanto a criança quanto a família dentro dos projetos. E o Polo, ele é um projeto que já acontece há 4 anos ali na unidade. Ele é um projeto que tem, né, o Felipe Perrone, que é o jogador da seleção, como padrinho do projeto. Mas o que ele permitiu é que essas crianças não só aprendessem uma modalidade, melhorassem o condicionamento físico. A gente teve várias crianças chegando com obesidade, crianças que tinham analfabetismo funcional, e foi numa atividade recorrente, presente, que a gente pôde perceber isso e trabalhar todas essas questões. Mas essas crianças começaram a também ser olhadas por clubes cariocas que não tinham, né, celeiros, porque à medida que é um esporte elitista, né, os jovens que normalmente praticam vão para outras atividades, e esses jovens começaram a circular por clubes cariocas, serem federados, receberem bolsas. E recentemente a gente recebeu essa listinha aqui, em que um dos meninos ele foi chamado para a seleção sub-17. Né? Então, assim,
o quanto que isso, né, traz uma transformação muito significativa, não só para ele, mas sua família, e não só para ele, mas como que ele influencia todo o território a partir da presença em um espaço que muitas vezes as pessoas achavam que não poderiam ser ocupados, né? A gente tem um caso de um dos meninos que ele aprende no SESI, no projeto, e ensina no morro, né? Então, assim, o esporte ele tem uma ferramenta muito poderosa, né? E a gente fica, como organização, muito feliz de saber que a gente vai ter mais uma instância de incentivo e organizações, muitas que estão trabalhando para fomentar o incentivo ao esporte. Uma que eu acho que é muito importante a gente falar é a REMS, que é a Rede Esporte de Mudança Social. Eu acho que tem um representante aqui da REMS. Eu acho que não, mas a REMS é uma rede encabeçada pelo Pedro e pela Nike, que tem feito um trabalho de advocacy também muito forte com relação ao esporte. A gente faz parte da REMS e com isso, né, a gente sabe que o esporte fortalecido, a gente traz mecanismos, né, de suporte em que a empresa possa trazer esse recurso que de outra forma não seria utilizado, e isso traz um circuito muito virtuoso, né, entre esporte, educação, comunidade, território, né, permanência na escola, que é uma questão bastante crítica também. Então, assim, a gente como federação tem trabalhado muito no âmbito da disseminação da informação, no contexto, né, de apoio às empresas para essas submissões, quando isso é necessário, e no fortalecimento da discussão, né, de mecanismos que sejam mais fáceis, mais simples, transparentes, né? A gente sabe que hoje também as empresas, né, cada vez mais os processos de conformidade estão presentes, então é muito importante que as organizações proponentes estejam alinhadas com isso, né? Então, isso para a gente também é um aspecto muito importante. Então, eu tinha um outro vídeo, mas eu acho que o tempo está curtinho, mas eu convido vocês a visitar a nossa página, que tem vários vídeos de transformação, de esporte, de cultura como ferramenta de transformação, e agradecer a todos e nos colocar à disposição aí para qualquer outra dúvida que tenham, tá bom? Muito obrigada.